Cidade Alerta está de volta já com todos os detalhes de uma investigação, um inquérito instaurado pela Polícia Civil que apura a morte de uma bebê de 1 ano e 2 meses. Ela morreu depois de passar mal na casa da babá aqui em Uberlândia. Um caso que o Cidade Alerta Minas traz agora com exclusividade para você que acompanha a nossa programação de jornalismo. A produção da TV Paranaíba recebeu essa informação pela manhã, mas uma história cheia de pontas soltas. Uma história com informações divergentes. Uma morte que ninguém conseguia explicar. Durante toda esta quinta-feira, fomos atrás de informações. Apuramos com responsabilidade para trazer para você agora, às 18 horas e 15 minutos, em primeira mão, a informação de que Ana Alice pode ter sido vítima de maus tratos. Não foi essa a conclusão que o Cidade Alerta Minas tirou. Foi a conclusão que a Polícia Civil teve e, portanto, a adolescente de 17 anos, babá de Ana Alice, foi apreendida agora à tarde. Lucas de Carvalho, repórter do Cidade Alerta, está neste momento com a Polícia Civil na figura do delegado-chefe, Dr. Marcos Tadeu Brandão de Brito, que traz para a gente agora as informações sobre essa investigação em andamento. Caso que foi notificado ontem à noite pela equipe da UAI Planalto aqui em Uberlândia, UAI Planalto, né? Ou UAI Pampulha? Pela equipe de uma unidade de saúde aqui de Uberlândia, me falhou a memória, equipe esta que recebeu a criança, UAI Planalto. Equipe da UAI Planalto que recebeu a pequena Ana Alice Valentina com alguns machucados na cabeça, ferimentos também na região lombar, ali nas costas, marcas que poderiam indicar ou pancadas ou, de fato, quedas. Mas por quê? Em 48 horas, sob a tutela da mesma adolescente, esta menina havia sofrido tantas quedas. É natural que crianças de 1 ano e 2 meses, naquela fase onde estão aprendendo a caminhar ainda, aprendendo a se equilibrar, levem alguns tombos, mas não tombos grandes o suficientes para que, de fato, aquelas marcas fossem causadas no corpo dela. Dada a experiência da equipe médica, a Polícia Militar foi acionada. E com base no registro feito pela Polícia Militar, Polícia Civil toma ciência dos fatos e entende que os machucados encontrados no corpo de Ana Alice podem ter sido causados por uma ação humana violenta. E é sobre isso que o Lucas de Carvalho fala agora com o Dr. Marcos Tadeu para explicar para o telespectador do Cidade a que pé está esta investigação e por que a polícia entendeu que seria fundamental a apreensão dessa adolescente, Lucas. Boa noite para você. Boa noite, Lu. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. Olha, Luciana, a informação que eu trago para você ela é ainda mais séria do que eu esperava encontrar aqui. Na verdade, a gente já discutia um pouco mais cedo sobre a origem desses hematomas na criança, que eram um pouco esquisitos, né, para uma queda no chão, ou mesmo que fosse 2 quedas, era estranho, e Lu, a gente estava desconfiando certo. Essa babá, ela confessou há pouquíssimo tempo que ela de fato agrediu essa criança. As informações até agora é que ela poderia, inclusive, ter jogado essa criança contra a parede. Lu, as informações são alarmantes. E eu vou conversar aqui com o delegado Marcos Tadeu, que vai contar um pouco para a gente sobre como a Polícia Civil, que seguiu desde o início a investigação desse caso, o que essa instituição que acompanhou isso desde o começo sabe até agora. Boa noite, Marcos. Conversa com a gente, conta que caso louco é esse. Boa noite. Se precisávamos de um caso da Lei Henri Borel em Uberlândia, infelizmente, nós acabamos de tê-lo. Só fazendo um remember, a Lei Henri Borel foi promulgada em razão da agressão que ocorreu contra uma criança no estado do Rio de Janeiro. Exatamente aqui em Uberlândia, o que nós tivemos? Deu entrada na data de ontem no UAI Planalto uma criança com politraumatismos. Ela não resistiu aos ferimentos, em que pese toda a ação dos profissionais do UAI Planalto, ela não resistiu aos ferimentos, veio a falecer.
foi encaminhado, então, ao Instituto Médico Legal. No IML, o legista profissional de carreira da Polícia Civil percebeu que ele não estava um caso de uma queda, em razão do quê? Dos sinais que aquela criança apresentava. Luciana, algumas lesões, com o passar do tempo, elas vão mudando de cor. É o chamado espectro equimótico. E as lesões que ela apresentava, então, não tinham a mesma data. O IML fez contato conosco, os nossos policiais da Delegacia de Homicídios, imediatamente tomando conhecimento do caso, saíram em diligência. Nós conseguimos localizar os pais, ambos usuários de crack. O que eles nos narraram? Que eles haviam deixado esta criança, de 1 ano e pouco, com uma babá de 17 anos. E que a babá teria negligenciado e a criança caído ao solo e se machucado. Mentira. Isso não aconteceu em razão exatamente das provas periciais coletadas. Fizemos um trabalho de investigação ímpar. A Delegacia de Homicídios, mais uma vez se destacando, conseguimos, então, elementos irrefutáveis de que o que ocorreu ali foi maus tratos por parte da adolescente infratora com seus 17 anos, que teria sido contratada para tomar conta da criança. E a postura dos pais, o delegado da Homicídios, Dr. Eduardo Leal, está analisando se é um caso de crime comissivo por omissão, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, porque, como pais, eles têm a obrigação de cautela, proteção e vigilância. Eles tinham o dever e o poder de agir. E um outro ponto, que nós já estamos coletando e estamos confirmando se essas informações procedem ou não, que queriam levar a criança a um pediatra, porque estariam preocupados, mas acharam melhor esperar o dia seguinte. Ou seja, eles tinham pleno conhecimento dos maus tratos que estavam sendo infringidos a esta criança. Nós dependemos agora do resultado do IML para demonstrarmos se a morte se deu através de tortura ou outro meio cruel que trouxe a esta criança um sofrimento sobrecomum. Delegado, uma outra pergunta que eu quero te fazer é com relação à motivação desse crime. Essa adolescente de 17 anos explicou por qual motivo ela agredia essa criança? Era falta de paciência? Era um desgosto pela própria criança? O que causou isso? Você foi ao ponto. Na primeira narrativa dela, ela nos narrou que já estava sem paciência com os choros da criança. E aí então teria empurrado a criança contra a parede. Não procede. As lesões apresentadas, as várias lesões, as sedes dessas lesões e também, aí falo mais uma vez, a prova pericial, o espectro equimótico, a idade dessas lesões, o tempo dessas lesões, demonstram que isso não ocorreu de apenas uma única vez, mas de forma reiterada. Isso, o laudo do IML vai demonstrar se ocorreu realmente ou não. Delegado, o caso já chama a atenção por si só, mas tem alguns detalhes dele que são ainda mais curiosos. Por exemplo, a gente fala aqui de uma adolescente de 17 anos, ou seja, ela não responde por si mesma, ainda legalmente falando. Então a gente tem uma adolescente que pode responder pelo que você falou, até pelo crime de tortura, 2 pais que podem responder por omissão ali, né, da cautela dessa criança, e a gente tem também talvez um quarto envolvido, que pode ser o pai dessa adolescente, certo ou errado? Vamos por parte. Primeiro, a adolescente que foi contratada para tomar conta da criança, e tudo indica que será responsável pelo evento, autora imediata ou próxima, ela praticou um ato infracional análogo ao artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, com as alterações da Lei Henri Borel. Primeiro. 2. Os pais, como garantidores, e aí que entra a questão do artigo 13, parágrafo 2º, eles são responsáveis, sim, criminalmente, pelos atos praticados com o filho, ou com a filha, no caso específico, né, a menininha. Eles tinham o dever, então, de cautela, proteção e vigilância e foram omissos. Foram omissos quando eles tinham o dever de agir e não o fizeram. Consequentemente, eles são responsabilizados pelo resultado final, que no caso foi a morte dessa criança. E com relação ao pai da adolescente, ele tem alguma relação com esse caso? Não, até o momento não há nada que linke essa pessoa, o pai dessa adolescente infratora, aos fatos que se deram. Perfeito. Uma outra dúvida que eu queria tirar com o senhor, delegado, é o fato de que estava muito confuso ainda, estava um pouco nevoado se essa criança teria chegado com ou sem vida na UAI. Se esse pai teria, então, resgatado ela numa situação em que poderia ser feito algo, ou se desde o momento em que ele encontrou a criança, depois dos atos dessa babá, se já era ali um caso perdido. Não, ela chegou com vida na UAI. Ela chegou com vida na UAI e, infelizmente, os profissionais da UAI
não tiveram condições de salvá-la. Fizeram o que poderia ser feito, mas infelizmente estava além da capacidade deles. Delegado, uma última pergunta para a gente já encerrar essa entrevista. Você falou que agora aguarda ainda alguns detalhes da perícia, mas quais são os próximos passos dessa investigação, que imagino que ainda tem muito para acontecer pela frente, né? Sim, a instauração de um inquérito policial através do auto de apreensão em flagrante de ato infracional e também do auto de prisão em flagrante delito dos pais, caso o desenrolar das investigações que continuarão a noite afora demonstrem efetivamente o que eu acabei de narrar, a responsabilidade criminal dos pais como garantidores daquela criança. Perfeito, delegado. Muito obrigado pela entrevista. Luciana, um caso triste, um caso que choca, e é a vida de uma criança de 1 ano nas mãos de uma babá que alegou impaciência e pode responder por tortura depois disso tudo. Caso triste, né, Luciana? O que mais me espanta é estar acompanhando neste momento, pelas redes sociais da TV Paranaíba, uma grande movimentação e manifestação de pessoas próximas à menina, a Analice, próximas aos pais, próximas aí à família, alegando que há muito tempo já havia uma desconfiança de que algo estava errado. Antes mesmo desses 2 meses que antecederam a morte da menina. E que, inclusive, algumas pessoas manifestaram a vontade, fizeram o pedido para que ela não fosse mais levada para a casa da babá. Mas, infelizmente, ali, naquela hora, os pais agiam como tutores legais da criança. Eram eles os responsáveis por decidir o que seria feito para que a Analice fosse cuidada, amparada. A polícia, em um caso muito delicado, um dos mais tristes da história de Uberlândia, tem agora a difícil missão de descobrir como foi a vida da Analice até a noite desta quarta-feira. O que acontecia dentro da casa daquela família. Como o Dr. Marcos Tadeu disse, acredita-se que, de fato, houve uma negligência geral. Várias pessoas que poderiam ter impedido e que deveriam ter agido como, de fato, responsáveis e tutores de Analice, não fizeram, não agiram dentro do que prevê, inclusive, a nossa legislação, de que os pais devem cuidar, proteger, amparar, acolher as suas crianças. É uma daquelas histórias que me tira muito a vontade de estar dentro do discurso politicamente correto. Porque eu confesso para vocês, o que o meu coração fala nesse momento, o que o meu coração pede neste momento, eu posso afirmar com todas as letras que eu tenho certeza que está alinhado com o que você aí de casa está pensando. A ânsia de buscar justiça é muito maior do que qualquer outro sentimento que possa nascer neste momento. Mas graças às bênçãos divinas, nós estamos amparados por uma polícia civil que trabalha, e trabalha muito. Tanto trabalha que deu uma rápida resposta para um caso que por pouco não passou despercebido. Por um caso que poderia ter sido deixado de lado e poderia não ter recebido a devida atenção. Não porque ele foi descoberto pela nossa equipe, merece um desdobramento mais rápido do que os outros, mas porque é um caso envolvendo uma menina de apenas 1 ano e 2 meses. E claro que isso dói no coração de todo mundo, qualquer pessoa que tenha um coração pulsante ou um cérebro atuando normalmente, que tenha um pingo de amor circulando pelas veias, se revolta com uma história como essa. Mas eu posso afirmar categoricamente que para quem é pai e mãe, isso dói ainda mais. Porque a gente sabe o esforço para cuidar e proteger uma criança no mundo de hoje. A gente sabe dos perigos que rondam a nossa mente, os pensamentos assombrosos
quando nós somos obrigados a deixar as nossas crianças sob a tutela de alguém ou de alguma instituição e nos sentimos culpados e inclusive menos pais ou menos mães com medo de que alguém possa fazer mal para os nossos filhos. E quando a gente vê uma história como essa, nós somos novamente assombrados por essa culpa que a gente não deveria nem sentir. E muitos de nós também agradecem, assim como eu faço agora, por termos aí encontrado pessoas de bem que cuidam das nossas crianças com o devido amor. Mas, infelizmente, demônios habitam na figura humana no meio de nós. E a Ana Alice Valentina, de apenas 1 ano e 2 meses, teve a infelicidade de cruzar o caminho dela nesta terra com péssimas pessoas. Com pessoas que, por mais que haja aí uma figura maior dizendo que devemos ter compaixão, não merecem a nossa compaixão. Não dá para ter compaixão com pessoas que negligenciaram a vida de uma menina de 1 ano e 2 meses que sequer consegue falar para externar o que está sentindo. Bebê não consegue falar para dizer que está com fome, que está com dor, que está sofrendo, o bebê chora. E se esse choro foi motivo plausível na cabeça de alguém para agredir, violentar, tirar a vida de uma criança de forma tão brutal, que essa pessoa receba da justiça a mesma dor, a mesma violência. Porque a compaixão tem limite. E esse limite é o sofrimento do outro. Neste caso, o da bebê. É mais uma história que você acompanha no Cidade Alerta e que nós vamos até o fim, buscando por justiça, por quem não foi ouvida e por quem foi negligenciada. Se a Ana não encontrou nas figuras que deveriam amá-la e protegê-la o suporte necessário para se manter viva, ela vai ter a memória respeitada. Custe o que custar. A gente vai atrás de todos os culpados. E junto com a polícia e com a comunidade, esse caso não vai ser esquecido. A você que acompanha o Cidade, eu peço neste momento, com o coração destruído, destroçado, que você reze por essa menina. Porque é a única coisa que nos cabe agora. Independentemente da sua religião, da sua crença. Emane coisas boas, para que ela esteja em um lugar melhor, sendo cuidada e amada pelo nosso Pai Celestial, ou seja lá qual for a figura que você acredite, mas para que ela esteja em paz, para que este sofrimento a qual ela esteve submetida, pelo menos nos últimos 2 meses, de fato, tenha sido deixado aqui na Terra. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu estou de volta com mais informações.